CRP-Cast. O CRP-Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP-Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e este é o 32º episódio do CRP-Cast. Neste episódio, vamos falar sobre colonialidade, um conceito relacionado à ideia de que, mesmo com o fim do colonialismo, uma lógica de relação colonial permanece em nosso cotidiano e nas nossas relações. Na roda de conversa, contamos com a participação das psicólogas Renata Flores Trepti e Dinaê Espíndola Martins, como convidadas, e na mediação da conselheira Ayana de Campos Bueno. Seguindo essa mesma temática, no quadro Psi o Quê, o conselheiro Luiz Henrique da Silva Souza fala sobre o termo sulear. Nas locuções deste episódio, contamos com a participação da conselheira Jéssica Gil Schossler e do conselheiro Ademiel de Santana Júnior. CRP destaca. Olá, eu sou a conselheira Jéssica Gil Schossler e trago informações importantes relacionadas à psicologia. A primeira é sobre a importância de atuarmos na reconstrução das políticas socioassistenciais que passaram por um processo de aniquilamento nos últimos anos. No final de março, o Conselho Federal de Psicologia promoveu em Brasília o primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Controle Social no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O encontro teve o objetivo de mobilizar profissionais da psicologia atuantes no SUAS para se engajarem nas etapas municipais, estaduais e distritais que antecedem a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, prevista para dezembro de 2023, que terá como tema a reconstrução do SUAS, o SUAS que temos e o SUAS que queremos. A segunda notícia é sobre a nota técnica publicada recentemente pelo Conselho Federal de Psicologia, o CFP, que faz um alerta a toda a sociedade sobre a prática das constelações familiares. A nota busca responder a demandas recebidas pelos conselhos regionais quanto a incompatibilidades éticas entre a constelação familiar e o exercício profissional da psicologia. Entre as incompatibilidades está o reconhecimento, enquanto fundamento teórico da constelação familiar, do uso da violência como mecanismo para restabelecimento de hierarquia violada, inclusive atribuindo a meninas e mulheres a responsabilidade pela violência sofrida. A nota também destaca que a sessão de constelação familiar pode suscitar a abrupta emergência de estado de sofrimento ou desorganização psíquica e que o método não abarca conhecimento técnico suficiente para o manejo desses estados. Além disso, a técnica é realizada muitas vezes com a transmissão aberta das sessões grupais e individuais, até mesmo online, conduta incompatível com o sigilo profissional. A prática da constelação familiar viola ainda as diretrizes normativas sobre gênero e sexualidades consolidadas pelo CFP. Isso porque reproduz conceitos patologizantes das identidades de gênero, das orientações sexuais, das masculinidades e feminilidades que fogem ao padrão hegemônico imposto para as relações familiares e sociais, entre outras graves violações. Arte Psi.
Olá, aqui é o conselheiro Ademiel de Santana Júnior e quero dar a dica de um lançamento da editora Circula. O livro Debates Antirracistas, Direitos Humanos e Políticas Sociais, organizado por Loiva Mara de Oliveira Machado, Daniela Ferrugem e Cíntia Marques da Rosa. A obra é resultado de uma construção coletiva do programa de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coletivo AIA, a partir do curso Direitos Humanos, Políticas Públicas e Participação Popular. A obra sistematiza conteúdos abordados no curso e tem o intuito de contribuir para um processo pedagógico de discussão sobre os direitos humanos desde uma perspectiva crítica que considere a intersecção estruturante de raça, classe, gênero, sexualidades, geracionalidade e etnia na sua interlocução com as políticas sociais e o ativismo social. Conforme o texto de abertura, o encontro e o reconhecimento de uma luta comum entre profissionais do serviço social, psicologia, sociologia, educação e direito mobilizou a escrita dessa produção coletiva, que quer contribuir para a circulação cada vez mais irrestrita das produções de sujeitos historicamente silenciados no âmbito acadêmico, rompendo desde dentro com a colonialidade e o pacto da branquitude que constituem a academia. Meu destaque é para o capítulo Racismo Estrutural e Políticas Sociais, a partir do olhar da psicologia na política de assistência social, escrito pela psicóloga Doris Adriana Pinto Soares. Nele, Doris busca costurar os estudos, as experiências vivenciadas pela autora, a literatura e os aportes dentro da psicologia e da política de assistência social para contribuir com o enfrentamento do racismo estrutural. Psi o quê? Rompendo a lógica eurocêntrica, dominante e colonial, o convite deste episódio do CRPcast é refletirmos sobre a imposição do hemisfério norte sobre o sul. Para falar sobre o conceito do termo sulear, que problematiza e contrapõe o caráter ideológico do termo nortear, convidamos o psicólogo Luiz Henrique da Silva Souza, conselheiro do CRPRS. Luiz Henrique é doutorando no programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante do Núcleo de Estudos em Políticas e Tecnologias Contemporâneas de Subjetivação, Núcleo E-Politics. Olá, meu nome é Luiz Henrique e gostaria de convidar você, ouvinte, para fazer uma brincadeira antes da gente entrar no conceito de solear. Imagina agora um mapa mundi, mapa do mundo inteiro. Agora, gostaria que você imaginasse ele invertido. Então, quais países estão sobre a linha do Equador? Agora é América Latina, então América do Sul, América Central, México, continente africano. E agora vamos imaginar esse mundo desse jeito, que seria a partir desses países que ideias, saberes, fazeres, práticas e modos de vida que seriam importados. Esses países que iam importar essas ideias. Atualmente, esses países que eu falei para você são países ditos subdesenvolvidos, né? Então, os países do norte que são os desenvolvidos. Somos nós que importamos ideias desses países. Então, solear um pouco essa ideia, né, de inverter esse mapa mundi. Eu pensei nisso a partir da obra de arte América Invertida, do Joaquim Torres Garcia, e da sua frase, nosso norte é o sul. Se você pensar, o termo nortear está tão impregnado na nossa vida que a gente sempre fala, vamos nortear as ideias, você tem que nortear seus critérios, vamos dar um norte para essa vida. E se a gente suleasse, né? O conceito de sulear, ele vem do pesquisador Márcio Doni Campo. Ele é um físico e ele cunhou esse conceito de sulear a partir do seu livro Arte de Sulear-se. Ele é interessado nas relações da sociedade com a natureza, os seus aspectos educacionais formais e não formais. Então, o que interessa a ele é como que se aprende e se percebe a partir de outros modos de vida. Isso no campo da antropologia e da etnografia.
Outra pessoa que nos anos 90 começou a usar esse conceito de sulear foi o Paulo Freire. Ele começou isso a partir da pedagogia da esperança, da pedagogia do oprimido e da pedagogia da autonomia. Essas são obras onde podemos encontrar ou o conceito de sulear ou resquícios dessa ideia. Então, é você pensar outras perspectivas epistemológicas e metodológicas. Então, o sulear surge ali no campo da física, da educação, da pedagogia e da geografia, e vai avançando para outras áreas de disciplina. Acho que uma questão muito importante para quando a gente está discutindo a questão de sulear é a gente quebrar com essas importações de conceitos e formas de entender o mundo e se entender a si próprio. Então, sulear é resgatar e ressignificar saberes que a gente tem como se eles fossem únicos, né? Ao mesmo tempo que a gente vai resgatar esses saberes numa história que foi apagada. Então, é a gente quebrar com essa ideia de que existe só uma história única, como se ela fosse totalmente verdadeira. Sulear também é a gente inventar práticas a partir da nossa experiência, da nossa própria história e do contexto em que vivemos. É a gente poder habitar o mundo de outra forma. É a gente trazer à tona saberes que foram apagados, de autoras e autores que foram silenciados enquanto era produzido a ciência. Muitas vezes esses autores, eles vieram de populações subalternizadas. Então a gente pode pensar que são autores negros, indígenas, LGBTQIAP+. Então, a gente sulear é a gente começar a trazer esses autores também à tona e trazer também saberes de populações que muitas vezes eram tidas como populações que não produziam conhecimento científico. Então, trago essa ideia para a gente pensar como que a gente pode sulear nossas práticas psicológicas. E, quanto a isso, quando a gente começa a sulear essas práticas, que corpos que começam a ser potencializados em vez de ser ditos que são doentes, anormais ou perigosos. Sulear é a gente pensar nessa potência dos corpos múltiplos. Então, convido você, psicóloga, psicólogo e psicólogo, a sulear suas práticas psicológicas, sulear a sua psicologia. Se você gostou desse conceito, convido você a se aprofundar nele. Um abraço e até mais. Roda de conversa. Na roda de conversa deste episódio, propomos uma discussão sobre os processos de colonização datados desde o final do século XIV. A partir dos avanços tecnológicos marítimos nesse período, teve início um momento histórico marcado por genocídios, epistemicídios, semiocídios, além da captura e escravização de povos originários africanos e indígenas. A colonização inscreve na cultura, nas relações e na psique os seus registros, e até hoje seus efeitos são sentidos nos territórios colonizados. Diante disso, intelectuais do Sul global defendem que é preciso descolonizar nossos pensamentos para construirmos um mundo mais democrático, justo, diverso e igualitário. Também afirma que precisamos entender o impacto do colonialismo em nossas vidas e nas relações sociais ainda nos dias de hoje. Esse movimento recebe diferentes nomes: decolonial, ética descolonial, anticolonial, pós-colonial e contracolonial. Hoje falaremos sobre essas diferenças. Convidamos as psicólogas Renata Flores Trepti e Dinaê Espíndola Martins a refletirem sobre esses conceitos e seus impactos na cultura e na sociedade. Esta roda de conversa será mediada pela conselheira Ayana de Campos Bueno. Renata é psicóloga, psicanalista, mestre em saúde coletiva e doutora em psicologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente na Universidade Luterana do Brasil. Dinaê é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa, políticas de subjetivação e produção de conhecimento na psicologia social contemporânea, clínica, subjetividade e política. É especialista em saúde mental coletiva e mestra em saúde coletiva. Atua como psicóloga clínica em consultório particular.
Olá, eu sou a Ayana, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e as nossas convidadas já foram apresentadas na vinheta. Então vamos iniciar a conversa com a Renata e com a Dinaê, conceitualizando então o que é esse tema que nós trazemos da decolonialidade. Oi, Ayana. Primeiro eu quero agradecer o convite para essa conversa e fiquei pensando que talvez fosse importante, né, a gente pensar, antes de te responder, o que é o colonialismo, né? E em especial a colonialidade, mas pensar que o colonialismo, ele diz respeito a essa relação de dominação, talvez mais formal, jurídica e direta, né, dos europeus sobre os conquistados de todos os continentes, enquanto que a colonialidade ela se refere ao entendimento de que o término dessas administrações, das colônias, a emergência dos estados-nação, eles não significam o fim de uma dominação colonial. E a continuidade da estrutura do poder colonial e da dominação colonial, ela tenta ser denunciada a partir desse conceito de colonialidade, que é essa lógica na qual se funda e que se desdobra a civilização ocidental. A colonialidade, que daí vai, né, dar origem ao termo da decolonialidade, ela já nasce enquanto conceito tentando escancarar aquilo que costuma ser omitido da constituição do sistema ocidental, capitalista, que é o quanto que a sua fundação se dá a partir da história das invasões europeias, do genocídio dos povos originários, do maciço tráfico de africanos escravizados. E daí desse cenário, né, de crítica que esse conceito de colonialidade denuncia, aparecem diversos termos para conceber os movimentos como decolonialidade, descolonialidade, pós-colonialidade. Tem diferentes trabalhos que a gente vai encontrar a descrição desses movimentos, as diferenças teóricas e de filiação teórica desses movimentos. Mas talvez, e é porque é de onde também eu me reconheço e acho que é interessante a gente pensar, é que independente dessa filiação teórica, o mais importante é a gente pensar numa prerrogativa ética anticolonial e como a gente se posiciona a partir daí. Primeiro também quero agradecer, né, ao convite e as presentes aqui, as colegas, Ayana e Renata. Acho que a Renata introduziu muito bem, assim, né, para a gente poder pensar colonialismo, colonialidade, e acho que tem uma dimensão muito importante, assim, né, nisso que ela traz, que é a centralidade da raça, né, em todo esse processo, assim, né, então é a raça, né, que estrutura, né, e que organiza esse sistema mundo ocidental moderno, né, que vai, então, ditar, né, as relações de dominação, desde as relações de trabalho, as concepções epistemológicas de gêneros, sexuais, enfim, né, a raça estrutura, né, todo o processo de colonização e também a colonialidade, né. Então, nesse sentido, eu acho que tem esse ponto importante, assim, porque a gente pensar daí como a colonialidade, ela vai construir lógicas, representações do que é humano, do que não é humano, né, do que é o bom, do que é o mal, né, e o lugar, né, histórico colocado, né, pelas populações brancas, né, desse sujeito, então, como modelo universal, né, e aí a gente poder pensar um conceito também muito relacionado e direcionado com colonialidade, que é o conceito de branquitude, né, toda essa divisão e hierarquização racial que a colonização traz e que a colonialidade arrasta consigo também, ela vai mantendo os privilégios, né, dos nossos grupos brancos, né. Sou uma pessoa branca também, né? A gente não está se vendo aqui, mas acho que é uma informação importante a colocar. Então, poder pensar, né, no que a branquitude se atravessa como um sistema de dominação que mantém, né, que estrutura e que sustenta a colonialidade nos dias atuais, assim. Então, a branquitude atravessa, monopoliza, né, as lógicas científicas, né, que são, de modo geral, europeias, né, eurocentradas. Então, as concepções de tempo, de espaço, do que é um conhecimento relevante, do que é subjetividade, do que é sujeito, né? Enfim, é importante a gente poder falar sobre isso também, porque acho que é uma dimensão, né, que está muito relacionada com a colonialidade, que é, né, a historicidade, assim, da construção, né, das raças e o lugar da branquitude, né, o lugar que a branquitude vem sustentando, né, enquanto grupo que estrutura, né, essas relações de dominação. Então, partindo dessa fala inicial de vocês, né, da questão da branquitude como esse sistema de dominação, quais as ferramentas, enfim, as atitudes que podem ser tomadas para a gente conseguir introduzir esse pensamento decolonial?
Bem, eu acho que essa pergunta é bem importante, assim, porque acho que cabe a nós, né, enquanto psicólogas, poder pensar um pouco isso, né? Também, assim, qual a relação, né, da branquitude, qual a relação da colonialidade com a nossa formação, com a nossa prática psi, assim. E eu acho que quando a gente compreende, né, olha historicamente todo o processo, né, colonial, e pensa a colonialidade, tenta pensar como que ela atravessa o nosso dia a dia, né? Como que ela atravessa a nossa formação, enfim. Eu acho que tem essa demarcação que eu acho que é importante a gente estar atento, assim, né? Entre essa relação entre o que seria civilização moderna, né? Com as instituições, as práticas, os símbolos, e essa divisão, né? Entre o que seria, então, primitivo, selvagem, como isso, né? Que vem lá do colonialismo, né? Da colonização. É a colonialidade, né, que vai cravando essa divisão aí, e a divisão racial também. Então, como que a gente se forma e atua na prática psi, compreendendo, né, a colonialidade, como que ela está nos atravessando, assim. Então, como que isso atravessa, compõe as políticas públicas, como elas se estruturam, o que a gente espera do que é um sujeito, do que é uma concepção de família, do que é uma concepção de cuidado, como que todos esses marcadores brancos, modernos, eurocentrados, que são resquícios, né, da colonialidade, assim, como que isso atravessa o nosso dia a dia, o nosso fazer como psicólogas, né? Então, eu acho que tem essa dimensão bem importante, e acho que quando a gente pensa decolonialidade, decolonização, assim, é muito importante que isso, enfim, que a gente pense em decolonizar os currículos. Quem é que a gente lê? Quem que a gente está lendo? Quem são as nossas referências teóricas? Quem que a gente considera como sendo a psicologia, né, o campo da psicologia brasileira, enfim. E isso é um âmbito importante a gente pensar na academia, na produção de pesquisa, de conhecimento, mas eu acho que tem uma parte importante, assim, que é o nosso fazer mesmo, né, e pensar que tem um caráter político de intervenção da realidade nas relações, nas práticas fora da universidade, né, lá nos serviços onde a gente está, seja o contexto que for, assim, que a gente também tem que poder estar pensando como que essa colonialidade atravessa a gente, né, e como que a gente, aí de novo vou me posicionar racialmente, né, como que a gente, enquanto pessoas brancas, a gente se posiciona, né, frente a tudo isso, assim, né, como que a gente reproduz ou não essa estrutura colonial, né, nas nossas práticas e fazeres. Eu fico muito feliz de estar dividindo, né, essa fala com a Dinaede, estar nessa conversa com ela, porque é sempre muito bom te ouvir. Eu fiquei pensando muito isso, né, que se a gente vai pensar sobre as nossas práticas, como é que a gente pensa o atravessamento da colonialidade na prática psi e onde a gente vai fazer as nossas intervenções, acho que envolve muito a gente pensar isso que a Dinaê falava, de que tem um sistema, né, e que é o sistema no qual a gente, em geral, é formado, que é colonial. A própria universidade, a estrutura, né, da educação, ele é um modelo importado, né, colonial. As referências que a gente costuma ler, mas em especial isso que a Dina fala sobre ser marcado pela questão da raça, por uma divisão do mundo entre o que é o humano, que vai ser esse modelo, né, homem, branco, e o que é o outro, o não humano. E a gente vai ver isso entre o que é conhecimento válido, o que não é conhecimento válido. Vai ser assim que a gente vai, se a gente entende que a formação teórica, a formação na universidade é aquilo que vai produzir a nossa praxis, a nossa prática, é desde este modelo que entende que a ciência é possível como uma ciência neutra, como uma ciência cognitivo-moral. Qual que vai ser a praxis que daí vai surgir? A anticolonialidade, o pensamento decolonial, ele vem denunciar isso, de que esse modelo de universal, um modelo de racionalidade, um modelo de formação neutra, impessoal, formal, vai produzir um tipo de prática, vai produzir, em especial, um tipo de objetividade subjetiva, de produção de subjetividade, e é com relação a ela que a gente precisa pensar as nossas intervenções. Porque cabe no que a gente entende como prática psi, como eu que venho de uma formação, né, em psicanálise. O inconsciente, se a gente pensa um inconsciente não colonial, um inconsciente anticolonial, qual que é a estrutura da nossa formação, da nossa compreensão do outro, né, das práticas de cuidado, das políticas públicas, que são voltadas para esse modelo de humano que só cabe muito poucos. Quando a gente vai pensar, né, uma política, ela está pensada
nesse humano racional, neutro, branco, cis, hétero, proprietário. Qual que é esse modelo de humanidade que a gente está trabalhando? Conseguir fazer esse tipo de crítica que a gente vai encontrar aonde a gente pode pensar as práticas anticoloniais. Então, gurias, muito obrigada pelas considerações de vocês. O tempo é extremamente curto para trazer à luz toda essa questão do colonialismo, do anticolonialismo, né? Porque é um tema que, apesar de ser bastante estudado, ele é pouco debatido. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final, abordando o que vocês entendem que é necessário para uma psicologia que leve, né, essa subjetividade anticolonial e principalmente esse sistema dominante, né, que é a branquitude, e pense principalmente nas questões dos povos originários. Então, a minha pergunta é: como que nós, enquanto profissionais e principalmente enquanto produtores de saberes, podemos pensar e construir uma psicologia decolonial? Não é um desafio simples, mas essa é justamente a prática, né, anticolonial, é a gente fazer essas associações assim, transcosmológicas, né? E quando faz essa provocação, eu penso diretamente no Davi Copenaua, quando ele vai falar que oferecer quase no seu livro A Queda do Céu, uma certa contra-antropologia justamente desse sujeito, né, universal, desse tema mundo moderno, em que ele vai falar sobre o povo da mercadoria, das suas formas de viver, de produzir, de se relacionar com o não humano, e atualiza essa crítica que a gente vem aqui tentando fazer, né, dentro da psicologia. Ele tem uma frase muito bonita que ele diz que os brancos não sonham tão longe quanto os Yanomamis, né? Eles dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Então tem algo que é esse centramento do eu, desse sujeito, deste homem branco, que a ideia de uma prática psi anticolonial é que a gente possa desmontar, que a gente possa multiplicar. E me parece que isso é um pouco imprescindível do pensamento anticolonial, que ele se torne essa experiência ligada ao exercício de uma prática política, ao enfrentamento das diferentes formas de dominação, e mesmo isso, né, quando Davi Copenaua fala mesmo das dominações dos sonhos. Aquilo que domina também, né, o nosso inconsciente, que vai só sonhar com a colonialidade. Então, como a gente pode propor mudanças estruturais que ajudem a decolonizar também, né, desde aí, desde o inconsciente, as práticas políticas, ao encontro, né, psi nas diferentes formas. Achei linda a referência que a Renata trouxe ao Copenaua, né, e a essa escrita tão profunda, né, que é A Queda do Céu. E acho que a gente trouxe aqui alguns elementos, né, que eu acho que são muito importantes, assim, né, e eu reitero aqui também, né, eu acho que quando a Renata fala sobre esse lugar da gente se descolar desse centramento, que é um autocentramento branco, né, eu acho que a gente poder se racializar, né, enquanto pessoas brancas, acho que sempre é um passo muito importante a gente poder, e é isso, ler, estudar referências não brancas também, né, assim, referências negras, indígenas, quilombolas, enfim, poder construir e retomar também outras psicologias, né, assim, a Renata trouxe, né, da psicanálise, a gente tem uma psicanálise preta brasileira incrível, extensa, assim, que a gente normalmente não estuda, não olha, né, também, assim, então, eu acho que tem esse passo, assim, né, que às vezes é um passo de voltar um pouquinho atrás e poder retomar nossa formação também, poder retomar o que são as psicologias, né, que eu acho que é algo muito importante também, né, acho que a gente ter acesso a esse conhecimento, a essas discussões, a esses conceitos também que a gente, né, um pouco colocou aqui. Acho que é muito importante para a gente também estar, né, nos campos de atuação, onde a gente está atentas, né, a esses processos todos, né, que a gente está falando aqui. Então, acho que tem esse ponto que eu acho que é bem importante, que eu acho que, né, essa conversa nossa aqui também aponta para isso, assim, né, o quanto a gente precisa se olhar e precisa se racializar, né, também nas pessoas brancas, e a gente poder se haver com essa tarefa aí, né, que a gente tem de poder sonhar diferente também, né, poder reconhecer outros sonhos. Acho que isso que a Renata trouxe muito bonito. Acho que é um pouco por aí que penso também, que é talvez o início, né, da nossa tarefa também, pensando essa psicologia decolonial, anticolonial, contracolonial, né, que é o conceito que o Antônio Bispo traz também.
Então, pessoal, nossa roda de conversa chegou ao fim. Gostaria de agradecer a presença da Renata e da Dinaê. Muito obrigada pelos apontamentos que vocês trouxeram, principalmente pelo referencial teórico, né? Para quem também estiver nos ouvindo e tiver o interesse de poder pesquisar e de poder compreender melhor esse conceito. Então, eu vou passar a palavra para vocês se despedirem e eu já me despeço e até a próxima. Eu quero te agradecer em teu nome, Ayana, mas também, né, a todo o conselho por esse convite. É algo que me alegra muito a gente poder, né, discutir, ampliar esse debate. Muito obrigada por ter, né, me trazido para debater junto com a Dinaê. Eu gosto muito de estar podendo conversar, né, já fomos colegas de pesquisa, então é uma alegria mesmo que a gente possa ampliar o debate a respeito da colonialidade, e eu fico aí à disposição do conselho, dos ouvintes todos, né, a seguir aí essa conversa por outros meios. Eu quero agradecer também a Ayana, a Renata, ao conselho, né, nossos pares aí que estão também nessa luta por construir, né, uma psicologia decolonial também. Muito feliz, assim, de poder estar conversando sobre, acho um pouco como a Ayana coloca, acho que é o início de uma conversa, né, acho que temos muitas referências, né, muita gente pensando isso, e acho muito importante, assim, que a gente possa estar trazendo, né, esse diálogo também. Fico à disposição também para a gente poder seguir essa conversa em outros espaços, e foi um prazer estar aqui. Espero que a gente se veja e se escute, né, novamente em outros espaços por aí. Um abraço. Esperamos que tenham gostado do 32º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.